Então tá, como foi como eu comentei na semana passada, que eu ia passar um trabalho para vocês, tudo, né? Eu falei que eu ia passar durante a nossa aula foi na segunda, né? Segunda, não, foi na quarta, desculpa. Aí eu falei que ia passar, na quarta eu passo, na quinta eu passo, né? Foi isso que a gente ficava combinando. Mas daí sincero, eu tive alguns compromissos, eu fiquei fora de casa um tempo, né? Fui viajar, e acabei decidindo, falei assim, não, eu vou dar um trabalho na próxima aula, que seria hoje, e vou explicar melhor o trabalho com eles, né, para eles fazerem aí e tá tudo certo. Né? Então, por isso que a gente está aqui. Por isso que eu não passei ontem. Ontem eu dei uma olhada e já decidi o que ia fazer, como esse complemento de nota aí da avaliação. Né? Então, eu vou passar para vocês aqui qual que é o trabalho. Deixa eu primeiro abrir uma página só para eu poder escrever alguma coisa. Só para eu poder escrever. Né? Tem que abrir. Não, PowerPoint não. Peraí, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Só para me inscrever aqui, depois eu explico. Pessoal, na atividade aqui, ó, que vocês vão fazer, não, é uma coisa muito simples, tá? Eu acho que, assim, pode ser que um ou outro tenha dificuldade, né? Por questões, assim, de ferramentas. Vocês vão entender daqui a pouco, tá? Você vai fazer um checklist para mim, né? Deste compressor aqui, ó, que vou mandar esse manual aqui para vocês, tá? Então, ó, este vai ser aqui, ó, este vai ser o material de consulta, ó, bem curtinho, tá? Temos um compressor aqui. E isso aqui, juntamente com aquele material, aquela apostila que eu mandei com sobre compressores na aula anterior. Então, o material de consulta que vocês vão utilizar é este aqui, né? Este aqui. Vou um xizinho aqui. E a apostila que eu mandei aí no WhatsApp, nas aulas anteriores. Muito bem. Então, checklist, pessoal. Lembrando, checklist nada mais do que uma lista de operações que você pode fazer. Vou dar um exemplo para vocês vão ficar totalmente perdidos aí sobre isso. Deixa eu abrir um aqui, peraí. Lembrando, né? Você pode fazer ele no computador, você pode fazer ele na mão, você pode fazer. Não importa, tá, gente? Ó, esse aqui é um exemplo muito simples, tá? É uma coisa mais ou menos tipo essa, ou melhor, tá? Nós temos aqui um checklist, é um exemplo, tá, gente? Checklist dos compressores de ar no ano 2016, né? Então, vamos lá. Temos o mês, né? Então, isso aqui foi feito no mês do ano, né? Tipo assim, você pode fazer igual esse, né? Que tá aqui. Ou você pode fazer, tipo assim, sem contar o mês, sem contar o ano, as operações. Vamos primeiro para as operações, né? Então, ó, é o seguinte, isso aqui é o quê? Todo dia aqui, ó, tem que descarregar o condensado do reservatório. Então, você tem que identificar isso de alguma maneira, né, nesse checklist, né, e um local quem fez aquela atividade e o que dia que foi feito. Né? Lembrando, isso aqui é só um exemplo, tá? Não se apeguem a exatamente esse aqui. A cada mês, né, todo mês, limpeza do filtro, testar a válvula de segurança, a cada 6 meses. Limpeza de equipamento, trocar, né? Tem aqui, a cada 1.000 horas, a cada 2.000 horas, a cada 5.000 horas, a cada 5 anos, a cada 10 anos. Muito bem. Essas informações aqui, tá? Estão aqui. Ó. Por exemplo, se eu pegar lá, ó, manutenção aqui, olha lá, ó. Função do óleo, a troca do óleo, primeira troca após 5 anos, ou um mês, ó, todo mês tem que trocar o óleo, né? Ou o primeiro mês. Próximas trocas, após 200 horas de trabalho ou 2 meses. Então, você tem que colocar esta informação aqui, é um exemplo, tá?
de uma maneira que o cara chega assim, tá? Qual que é a atividade, gente? Você tem que imaginar a seguinte situação, tá? Tem a sala de compressores lá, onde fica esse compressor aqui na empresa, né? Então, tem lá o compressor, né? Tá lá o compressor instalado lá, né? Tá lá o compressor, ou desenho feito pra caramba. Tá. Né? E aqui do ladinho tem lá esse papel, onde tem que ser preenchido. Então, alguém tem que entrar aqui nessa sala, né? Olhar esse checklist, né? O que tem que ser feito e fazer. Entendeu? Então, tipo assim, se você determinou lá, que tal atividade é feita mês a mês, mensalmente, né? Então, o senhorzinho vai entrar aqui, vai olhar, vai observar o seguinte, ó, tal atividade, tipo assim, vou botar aqui, tá? Um exemplo, limpeza, né? A limpeza tem que ser tem que ser mensalmente, né? A limpeza, né? Período mensalmente, né? E quando foi feita a última vez? A última vez foi feito dia 20 do 10, 20 do 10 de 2022, né? E quem fez? Quem fez aí foi o José. O senador José. Muito bem. O cara tem que chegar aqui e olhar o seguinte, ó, peraí. Hoje é dia 16, então não. Eu tenho que fazer até dia 20 eu tenho para fazer, que é mensalmente. E vai deixar para fazer. Aí tem lá uma outra situação. A limpeza, não, vamos lá, troca. Limpeza do filtro. Vai, limpeza do filtro. Né? A limpeza do filtro tem que ser feita semanalmente. Exemplo, tá, gente? Semanalmente, né? Quando foi feito a última vez? Foi feito dia 10. Dia 10 do 11 de 2022. Hoje é dia 19, certo? 16. Então, amanhã vai dar uma semana. Né? Então, ele já pode fazer hoje, né? Então, tá lá. E quem fez foi o José de novo. Então, o José, o Antônio, o João, não importa quem entrar aqui, responsável pelo fazer aquela manutenção, vai olhar o checklist aqui, né? Vai ver, amanhã vai ter que fazer aqui a limpeza. Eu vou fazer hoje. Vai lá. Alguma dúvida, gente? Perguntem agora, tá? Por isso que eu deixei para explicar junto. Vou até fazer. Antes que vocês perguntem alguma coisa, tá? Como vocês vão entregar isso para mim? Pode ser digital? Pode. Pode ser no meio de uma planilha de Excel? Pode. Pode ser, tá? Pode ser à mão? Fazer uma tabelinha à mão. Ah, professor, não tem computador, não tem tempo, não tem meu celular travou. Pode. Pode ser à mão. Não relaxe, tá? Não tem problema nenhum. Posso fazer em dupla? Pode. Uma ou duas pessoas, no máximo. Tá? No máximo, duas pessoas. Não me apareça com três, que não, aí também é demais. Tá? Uma ou duas pessoas. Dá essa colher de chá para vocês aí. Lembrando, vale. Quanto que eu falei? Dois? Vale? Ou vale três? Não lembro quanto vale. Ou dois ou três. Não corrigi as provas. Beleza. Sabendo disso, alguma dúvida? O professor, isso aí é para entregar quando? Muito bem, boa pergunta. Isso aqui, ó, como é um trabalho relativamente extenso, né? Você não vai conseguir fazer isso muito rápido devido à questão da tecnologia. Hoje é dia 16, né? Vou dar para vocês até a semana do dia, até o dia 3 para entregar. Até dia 3 de dezembro. Beleza. A gente vai fazer baseado nesse material do compressor, né? E esse daqui que eu estou aberto aqui e aquela apostila que eu mandei lá que vocês já têm. Esse material que vocês vão usar de consulta é esses dois aqui. O que não tiver aqui, nesse manual aqui, mas se você acha importante e tem lá descrito naquele material, você coloca. Tá? É assim lembrando que no sábado eu vou levar um compressor, então a gente vai falar sobre o compressor ainda no sábado. Esse modelo mesmo, de 5 cabeças aqui. Ó. Então, muita coisa a gente acaba conversando de novo lá no sábado. Tranquilo.
Muito bem. Eu vou já mandar isso aqui para vocês. Espera aí. Muito bem. Pessoal, já mandei aí, eu acabei de mandar no grupo aí esse manual aqui. Lembrando, tá, gente, ó, esse trabalho não é um trabalho de consulta, então vocês podem, devem, tá, utilizar aqui o Google, né, e o Google e os exemplos aqui da internet para fazer sem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema, porque seria... Não tem como, eu sei que hoje qualquer dúvida que a gente usa o celular, então não é aqui que vai ser proibido, né? Então vai ter vários exemplos, basta você encontrar e fazer um da melhor forma possível, tá? Lembrando, tá? Comprimento de nota, vou olhar, vou deixar, não vou dar, não é porque você entregou que você vai ter nota, tem que serviço ser feito de qualidade. Lembrando, gente, ó, outra coisa, não é porque você fez o seu trabalho à mão, lá, no papel, tá? Que você não pode fazer bem feito, bonitinho, letra boa, né? Quer dizer isso, né? Então, vocês têm tempo para fazer aí, e é isso. Muito bem. Hoje, os atrasados de plantão, chegando, perderam o sorteio do Corsa, não tem problema. Hoje, nós vamos falar sobre, deixa eu pegar o material aqui, peraí, fechar aqui. Só um instantinho, gente, peraí. Bem, pessoal, gente, hoje eu vou dar uma rápida e sucinta explicação sobre análise de vibração, né? Rápida e sucinta. Tá? Porque, tipo assim, que acontece hoje, gente? Ó, seguinte, qualquer pessoa, qualquer um consegue, por exemplo, se você tem interesse, né, para fazer, ter um equipamento disponível, ou até mesmo não ter, não precisa ter, né? Um equipamento, lógico que ajuda ao ensinamento, tá? Só que hoje, para quem não sabe, qualquer um pode fazer análise de vibração, né? Fazer lá o coleta de dados, não tem nenhum problema, né? Mas, para quem não sabe, e não tem nenhum problema que a gente passar, né? A gente tem os cursos de análise de vibração. Por acaso, um dia você querer fazer um curso, eu vou te passar aqui o caminho, né? Então, vocês vão olhar aqui, ó, eu digitei lá, curso de análise de vibração, no Google, né? Então vai aparecer lá, curso EAD, beleza, esse curso aqui é até bom, né? Mas depois eu falo sobre ele. Curso de análise de vibração, curso EAD, fundamentos de análise de vibração, curso de análise de vibração nível 1, né? Beleza. O que você tem que procurar é o seguinte, pessoal. O curso de análise de vibração é um curso rápido, né? E é relativamente barato, né? Só que o que você tem que pesquisar? Isso aqui, ó. Nível 1, tá? Nível 1, tá?
Nós temos empresas muito bem conceituadas que fazem esse trabalho aqui de qualificação, porque é o seguinte, pessoal, você faz lá o curso, se você quiser só fazer o curso e ter conhecimento, beleza. Agora, o ideal é que você faça um curso em uma entidade que te dá a certificação para você poder trabalhar por conta dentro da, né, e prestar serviço. Hoje, uma das melhores instituições que tem nessa questão é a FUPAI. Tá? Né? Deixa eu abrir aqui no site da FUPAI para vocês entenderem. Então, a gente, a FUPAI, ele fica lá em Minas Gerais, lá, ó, né? Minas Gerais, mas tem curso em Curitiba também. Né? Mas deixa eu só achar aqui. Muito boa, pessoal. Tem todos esses cursos aqui. Deixa eu achar. Aqui. Tem todos esses cursos aqui, mas vamos aqui ao que nos interessa. Análise de vibração, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5. Lembra? Então, gente, ó, tem 5 módulos de curso. Cada curso você aprende a fazer e coletar análise de vibração de um tipo de máquina. Né? Então, temos lá a primeira, né? Medidas de análise de vibração, defeitos em máquinas rotativas, né? Defeitos em mancais de rolamento. Medidas de análise de vibração específicas em máquinas rotativas, né? Módulo, beleza. Então vamos fazer. Você vai começar pelo 1. Vai fazer o 1, depois vai fazer o 2, depois vai fazer o 3, vai fazer o 4, assim. Assim funciona. Vamos lá. Deixa eu achar aqui a certificação. Onde que tá? Muito bem. Quando você faz o curso. Deixa eu achar aqui. Ó, vamos lá. Ó, o conteúdo deste curso está de acordo com as normas tal e tal aqui, né? Portanto, é válido para a obtenção do certificado de qualificação como analista de vibração nível 1 da FUPAI e VMTA. Então, o que significa isso, pessoal? Você termina o curso. Terminou lá, né? 4 dias de curso, foi lá, fez, aprendeu tudo, aprendeu o que podia fazer. No final, você faz ó, uma qualificação, um teste. Né? Um teste. Lá mesmo, tá, gente? Lá na própria FUPAI. Né? Ó, se você passou, aprendeu, fez tudo certinho, você recebe o seu certificado aqui, ó, de análise de vibração, categoria 1, né? Reconhecido mundialmente, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Esse certificado aqui é válido, tá? Tem lá bonitinho, né? Beleza. Então, é isso que eu procuro. Quero fazer um curso de vibração. Ótimo. Pode fazer, tá? São várias etapas, mas tome cuidado com isso aqui, tá? Sempre que for fazer uma pesquisa, pesquisem esse item aqui, ó. IVMTA e se dá aqui, ó, a certificação conforme a ISO 18236-2. Beleza, gente? É só uma questão, é só informativo mesmo, tá? Não estou vendendo curso, não recebo nada para fazer isso. É só uma questão de informação. Porque, igual eu falei ali, né? Você, hoje, na internet, a internet é muito boa. Mas você pode achar qualquer coisa aqui. Curso na vibração. Igual, você colocar aqui o curso, né? De bombas centrífugas. Você vai achar um curso de baratinho lá de 400 horas de bomba centrífuga. Olha lá. É bom? Não sei, gente. Não sei. Não, sinceramente, não sei. Mas, assim, o que eu... aqui, ó. O que eu... Ó, você pode escolher. Que hoje, cuidado. Porque, assim, você quer realmente aprender algum conteúdo, pesquise onde está vendo a informação, quem está administrando, né? Que é importante. Muito bem. Né? Depois desse momento aqui, informação, vamos voltar. Então tá, gente, vamos lá. Então, aqui. Vibração, né, é a oscilação de um corpo sobre um ponto de referência decorrente de uma determinada força. Então, para você ter vibração, você precisa de uma força. Né? Então, lá. Então, o fenômeno é caracterizado por isso. A gente tem uma força aqui, né? Essa bolinha identifica que tem uma força, né? Uma partícula executa movimentos em torno de uma posição de equilíbrio. Então, gente, ó, para ter
vibração, é como se tivesse uma bola, um elemento, uma partícula, girando, né? Toda vez que ela se desloca do centro, aqui, ó, tá vendo aqui? Né? Há uma vibração. Então, como se fosse um desbalanceamento, né? Existem várias maneiras de definir um movimento vibratório, através de exceções matemáticas, né? Que pode ser bastante simples, assim como outro. Então, gente, ó, para você conseguir entender exatamente como é a vibração, quanto está vibrando, né? Movimento, amplitude do movimento. O que é amplitude, ó? Então, a gente observa aqui, ó, 1.4, 1.6. Amplitude 0.2, né? Foi quanto que ela ampliou a direção nessa direção, né? Para cá também, ó. Então, o movimento oscilatório é constante com o tempo. Né? Em 1 segundo, teve esse movimento oscilatório. Grandezas físicas de vibração. As grandezas físicas da vibração são frequência, amplitude e fase. Importante, tá, gente? Ó. Então, frequência, amplitude e fase. Eu faço um pouquinho sobre cada uma delas. Frequência é o número de ciclos que um evento acontece em um determinado período medido na unidade Hertz. Né? Então, nós temos aqui, ó, a frequência. Observe aqui, ó, que esse foi feito, deixa eu ver aqui ó. Foi feita a medição aqui em 3 pontos, T1, T3, T2, né? Motor, elemento de transferência de movimento, e lá no rotor. Foi identificado, ó, três curvas, ó, 3 ondas de tempo. Então, e vocês observam o seguinte, como as 3 ondas de tempo são diferentes, porque a rotação é diferente, né? O defeito é localizado de diferente forma, então isso tem que ser identificado. E que é a amplitude? A amplitude é isso aqui, ó. Observe que a amplitude é a mesma desse lado, conforme esse lado. E o tempo é o mesmo, daqui até aqui é a mesma distância. Então isso é uma amplitude. A amplitude do azul aqui, ó, do T2, ó, mesma coisa, é uma outra amplitude, tem uma outra distância conforme o tempo, né? E o verde. O que eu quero caracterizar aqui é o seguinte, pessoal. Hoje em dia, os aparelhos te falam, igual eu mostrei na última aula, né, no final da aula, o aparelho te fala o que está ruim, o que não está ruim. Ah, o rolamento está ruim. Né? Só que quando você realmente quer entender o que está acontecendo, você tem que ir lá, jogar essas informações que o aparelho colheu e olhar no gráfico, né? Para saber exatamente o que é o ruim e o que é o bom, tá? Quem vai te falar isso é o gráfico. O aparelho te dá lá o aceitável. A amplitude é a intensidade que acontece em determinado evento, mostrando a criticidade e a destrutividade dos eventos presenciais. É plotado pelo eixo Y. Então, gente, ó, aqui é a amplitude, lembrando. Quanto mais alta a amplitude, maior é o nosso problema. Tá? Maior é o nosso defeito e maior a nossa criticidade. Quanto menor, melhor. Tá? Sempre vai ter uma vibração, lembrando. Todo equipamento vibra. Tá? Então, não tem o que falar, né? Então, isso aqui sempre vai ter um gráfico. O importante é que esse gráfico seja de menor amplitude possível. Nível de vibração. Nível de vibração é um espectro. Né? O que é? Um espectro. Isso aqui é um espectro. Esse gráfico aqui é um espectro. Em função do tempo, o tempo está na faixa X aqui e amplitude no Y. Pode ser medido em valor pico a pico. Né? Então, ó, medida de pico a pico, ó, nível de vibração. Pico inferior com um pico superior. Essa é um tipo de medição. Pode ser medido pelo valor de pico, que é o valor do centro aqui, do zero até o pico inferior, essa medida aqui. Ou pode ter pelo RMS, que é a média. É a média dos picos, RMS. Tá? Então, tem essas 3 opções, pico a pico, valor de pico, valor RMS. Parâmetros de vibração. Né? São deslocamento, velocidade ou aceleração. Lembrando, tá, gente? Quando nós precisamos ter esse conhecimento, tá? Quando nós temos equipamentos que não são só um rolamento. Lembrando, quando nós temos só um rolamento, nós podemos fazer uma análise por envelope,
utilizando aquela caneta lá, né, que te dá só a aceleração. Tá? O GE lá, que eu falei, o GE, se o GE tiver mais que tanto, ele vai alarmar, né? Então, é a aceleração. Tá? Observando a vibração de um componente simples, como uma lâmina fina, considera-se a amplitude da onda, como sendo deslocamento físico. Vamos lá. Então, ó, nós temos aqui o deslocamento, a velocidade e a aceleração. Né? A aceleração metros por segundo. Né? Tem essa opção. Lá, quando a gente vê lá no nosso aparelhinho, tem lá a vibração total, está em metros por segundo. E a aceleração lá do rolamento está em G, que é na gravidade. Né? Mas nós podemos trabalhar os equipamentos de vibração média de deslocamento, que é quanto aquela vibração de deslocamento, pode ser em milímetros, que é muito, milímetros, que já é pouco, ou microns, né? Para quem não sabe, pessoal, o que é um micron? Tá? Um micron é 1 milímetro dividido por 1000. Tá? Então, você pegar 1 milímetro, dividir por 1000, 1 micron é uma parte disso. Tá? Então, 1000 milímetros é 1 milímetro equivale a 1000 microns. Então, por curiosidade. Então, a gente tem que fazer uma escolha aí do parâmetro de vibração. O sensor de vibração utilizado numa medição de vibração é a que transforma o sinal de vibração mecânica em sinal elétrico para interpretá-lo através do equipamento de medição ou software. Né? Nós temos que escolher. Né? Então, aqui é um exemplo. Tá? Nós temos aqui um gráfico. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Não aconteceu nada. Então, um aviso aqui. Então, aqui é um exemplo para vocês entenderem o que. Observe aqui, nós temos um conjunto motor, acoplamento, caixa de redução, ventilador, 2 mancais e ventilador. E uma pá. Observe, né? Então nós temos aqui quantos tipos. Nós temos uma medição. Né? Nós temos os pontos de medição. 1, que é lá, 2, que é o motor, 3 é acoplamento, 4 é o outro, aqui é o outro, aqui é o outro, né? Tem defeito na esfera. Cada ponto diz aqui, nível de vibração. Então, quanto maior esse ponto, quer dizer que a vibração está maior ou menor. Tá? Então, a frequência 7, 29, 58, 213, 496, 590 é conforme a rotação de cada item. Tá? Quanto maior o ponto, maior o defeito. Isso aqui é um exemplo para vocês entenderem como que funciona. Quando você coloca o aparelho lá, ou quando você já observou alguém fazendo análise de vibração, né, e tem aquele tempo de coleta, ele está coletando o quê? Naquela determinada de tempo, qual que foi o nível de vibração e da aceleração e do deslocamento dessa parte, né, naquele período, naquela frequência, que é em hertz. Hertz é como se fosse o som, né? Tá. Então, gente, isso aqui, foi a mesma coisa que eu passei, que está lá no nosso glorioso aparelhinho que eu levei na semana passada, nos dias aí, né? Então, você conhecendo isso aqui, você consegue. Então, nós temos aqui, a ISO 2372, que é aquela mesma ISO lá que qualifica, né, de vibração. Nós temos máquinas pequenas classe 1, máquinas médias classe 2, máquinas grandes, né? Suporte rígido, suporte flexível e severidade. Então, nós podemos observar o seguinte, que em algumas máquinas, por exemplo, nós podemos até ter um deslocamento aqui de 1,8 milímetros por segundo. Né? Que é bastante. Imagina, em um segundo ela mexe quase 1 milímetro, 2 milímetros. Né? Então, conforme a classe, lembrando sempre, tá? Toda máquina vibra, não tem como. Tá? Gente, isso aqui serve para uma coisa. Tá? Não é fazendo um curso de eletromecânica que você, aqui no Senai, ou em qualquer outra entidade assim, que tem mais o foco de formar como eletromecânica, que se vão sair daqui expert em análise de vibração. Você tem que ter tempo para estudar, né? Você tem que ter, ou, de preferência, um equipamento disponível, que pode ser da empresa, lógico, para você pegar o jeito, né? E lembrando, são 5 módulos, né? Cada módulo, pessoal, é só por quanto custa cada curso? Custa uns R$2.000 cada módulo, tá?
mais a certificação. Dá para ganhar dinheiro? Dá, claro que dá. Vocês devem saber que deve ir alguma empresa que faz esse serviço para vocês, né? Deve ser, alguns de vocês devem saber quanto que é pago para ficar lá um dia fazendo a vibração, né? Então, para quem procura uma coisa a mais na carreira, é uma boa opção. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre um conteúdo que não tem conteúdo. Não tem slide. Tá? Porque eu resolvi falar isso de uma maneira mais aberta a todo mundo, né? Porque para aproveitar a aula de sábado. Próximo sábado, nós vamos ter aula acredito que até umas 3 horas da tarde, tá? Então, fiquem tranquilos que não é questão de render aula. Nós vamos falar sobre, na primeira parte da aula, a gente vai falar sobre os compressores lá, né? Que deve ser demorado, no máximo de 2 a 3 horas, antes do almoço estar terminado. Depois do almoço, nós vamos fazer finalmente, né? Nós vamos fazer alinhamento na planta de vocês. Então, nós vamos pegar algumas bombas aí que não estão funcionando, né? São as reservas, né? E vamos fazer um alinhamento, igual pode ser lá na refinaria, lá, igual foi feito aquele dia, nenhum problema. Vou levar 2 equipamentos de análise de vibração para poder render, todo mundo fazer, levar para o trabalho e do cenário, os 2, tá? São modelos do mesmo fabricante, da Easy Laser, só que tem uma diferença de 10 anos de um para o outro. Então, vocês vão ver a diferença temos de um para o outro. Beleza? Vamos lá. Por que eu escolhi aqui, gente, não ter slide, tá? Para vocês me ouvirem. Ou um podcast. Quem já ouviu podcast? Podcast, eu até gosto de podcast. Então, vamos fazer de conta que é um podcast. Eu vou perguntar alguma coisa e vocês vão me responder. Pode ser a coisa mais idiota do mundo, tá? Não tem problema. Lembrando que eu estarei anotando, porque conta com participação. Nós vamos falar sobre vibração. Lembrando, vamos falar sobre vibração na questão de alinhamento, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem quiser responder, primeiro pode responder, tá? Menos o Sérgio. Menos o Sidney. O Sidney, você pode ficar quieto por enquanto nessa parte que... Na verdade, deixa eu ver quem está aqui. Menos o Sidney. Sidney pode, só se eu perguntar alguma coisa. O Luciano também pode ficar quieto. Só observa, dá risada. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui. O Wallace não veio. Ou não está presente. Vou deixar só os dois. O Sidney e o Luciano, vocês fiquem só ouvindo. Por enquanto. Então tá, gente. Então nós temos lá onde vocês trabalham aí, na usina, né, uma bomba que apresentou um ruído, né? De um dia para o outro, né? E você foi lá avaliar, né? Você foi lá avaliar uma bomba, né? Ligou a bomba, né? E observou um ruído que não aparenta ser rolamento. A bomba não está aquecendo, tá? A bomba não está aquecendo. Você verificou o estado do óleo lubrificante, né? E constatou que o estado do óleo está em bom estado. Né? O estado do óleo está, tipo assim, não está não está em bom estado, né? O que pode ser? Quem quer dar a primeira opção que pode ser? Desalinhamento? Muito bem. Desalinhamento. Quem me dá minha outra opção, pode falar. Parafuso da base solto. Beleza, vamos lá. Falta de líquido. Tá, cavitação, beleza. Tem mais algumas opções ainda. Algum objeto no rotor? Sujeira, tá bom. Sujeira no rotor. Tá, beleza. Essa aqui eu não lembrava. Um acoplamento quebrado? Opa, isso aí. Já tá bom. Já tá de bom tamanho. Vamos começar por aqui. Então, pessoal, vocês sugeriram 5 opções aí muito importantes.
Então, muito bem. Você foi lá, constatou, né, que não é o rolamento da bomba, né? Viu lá, a vibração está normal, né? Constatou lá que não é o rolamento do motor também. Você foi lá e verificou, né, conforme me falaram, é a base, né? Então, todos os parafusos da base estão fixos, nenhum apresentou oxidação ou uma perca da sua capacidade de segurar ali, né? Muito bem. Primeira coisa que você tem que verificar quando começa um ruído diferente de uma bomba, né, é acoplamento. Não importa se o acoplamento, pessoal, é pneu, que é o frex lá, se é de garra, não importa, tá? Por quê? Um acoplamento de pneu, né, que esqueci o nome agora, me fugiu o nome certo dele, né? Com o tempo de trabalho, a questão ali, os parafusos podem soltarem, né? E essa pequena folga dos parafusos de um lado pode causar um ruído, como se tivesse uma coisa batendo ou até mesmo um rolamento, tá? Então, a primeira coisa que tem que ser verificada é isso. Os acoplamentos de garra, né, têm uma vida útil relativamente média vida útil, né? Geralmente, um acoplamento de garra trabalhando o tempo todo, 24 horas, dura mais ou menos de uns 6 a 9 meses, tá? Em ambiente sem corrosivo, sem nada, né? Só ambiente limpo. Então, são essas situações. Mas o que causa esses problemas de problemas no acoplamento, né? E problemas no enrolamento, tá, gente? Ó, segundo estudos aí esqueci como é que chama. Deixa eu só achar aqui. Associação. Segundo os dados da Abraman, por acaso vocês conhecem o que é a Abraman? Pera aí, tá. Caiu minha conexão, voltou. Né? 60% dessas falhas nessas máquinas são causadas por falhas durante a montagem ou falta de instrumentos adequados. Tá? Então, lembrando, não é causado por falta de conhecimento ou falta de informações sobre o equipamento, né? É devido à falta de equipamento, de instrumento adequado para a montagem. Tá? 60%. Vamos lá. Muito bem. Nós temos lá a opção, né, de você fazer o alinhamento com a régua, né? A reguinha lá. Muito bem. Funciona, gente? Gente, funciona. Se você for trabalhar com, lembrando lá, nossa aula lá atrás, tá? Se você trabalha com acoplamentos flexíveis, né? Você tem que lembrar o seguinte: um acoplamento flexível da Antares lá suporta no máximo 1 milímetro. Se você conseguir garantir menos de 1 milímetro na régua, ótimo. Beleza? Mas lembrando, gente, 1 milímetro é muito pouco. Né? Muito bem. A segunda opção é o relógio comparador. Relógio comparador, pessoal, você consegue deixar zerado igualzinho, idêntico, tá? Ao alinhador a laser. Mas idêntico mesmo. Tá? Idêntico. Tá? Mas qual que é o problema? O tempo que você demora. Tá? Você demora um tempo lá, a prática de olhar, porque é o seguinte. Se eu dar hoje para vocês, eu pegar o relógio comparador e dar na mão de vocês agora. Ó, toma o relógio comparador. Né? Quem que não vai ter dúvidas nenhuma para ler? Vai olhar assim e falar assim, não, isso aqui eu sei. Não precisa responder para mim, tá? Respondem assim, vocês.
responde assim, mentalmente para vocês, né? Então, imagine você ter que ir lá, aprender a mexer com o relógio comparador, depois ter que usar ele para alinhar uma coisa, né? Então, aí está um problema. Muito bem. Aí nós temos o último método, que é o método a laser, né? Vocês devem perguntar o seguinte, professor, mas por que nem sempre, ou a cada tempos aí você me aparece com essa aula para falar sobre essa questão do alinhador a laser? Porque é tendência entre as empresas, a indústria já entendeu que é uma ferramenta que não, ela se paga com o tempo, tá? Ela não é aquela ferramenta que você compra e deixa ficar no armário, né, para usar uma vez a cada sei lá quando, tá? É uma ferramenta que ela se paga em curto prazo de tempo. Curto quanto? Tá? Vamos fazer uma conta rápida aqui, gente? Ó, comigo, tá? Vamos fazer, deixa eu pegar aqui o valor de um alinhador ali. Tá? Só para... Pegar o meu lá, que é mais barato. Vou achar aqui o... Quer ver que não vai ter? Não vai ter. Mas tudo bem. Ele custa cerca de 15 mil reais. Beleza, 15 mil reais. Vamos lá. Muito bem. Pessoal, vou dar... Lembrando, tá? Quando nós, CPFs, compramos alguma coisa, nós queremos que aquilo lá, né, nos dê lucro ou dê um bem-estar rapidamente, né? As CNPJs devem pensar diferente. Tá? Então, nós temos 15 mil reais, né? Nós pegamos 15 mil reais e dividir em 12 vezes, né? Vai dar 1.500 reais. É isso? É. Vai dar 1.500 reais. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, 1.500 reais. Quanto você acha, né, que custa cada... Estão fazendo uma. Alguém falou alguma coisa. Carlos, lá. Se você pesquisar quanto custa um acoplamento, vantagens. Vamos lá. Ó. Gente, ó, exemplo, ó. Elemento elástico para acoplamento tipo pneu Antares AT105. Ó, custa 1.767. É isso mesmo? Ó, esse aqui, 620, esse aqui, 690, esse, 456. Ó, deixa eu ver aqui. Vamos trabalhar só com o pneu, mas vamos nem trabalhar. O de garra é mais barato. 103. Vamos trabalhar, ó, vamos ver. Esse aqui, ó. Um 70, ó. Um 70, que é baratinho, custa 858 reais. Então, lembrando, tá, gente? Esses pneus aqui, né, se eles estiverem relativamente alinhados bonitinho, eles duram anos. Tá? Anos que eu digo assim, dura anos mesmo. Né? Muito bem, lembrando, vamos pegar aqui um valor desse aqui. Cadê? 1.700, vamos arredondar 1.500. Então, gente, ó, 1.500 é um acoplamento por mês. É o valor que sai de um alinhador a laser, né? Então, é o seguinte, se você tiver um alinhador, que consiga deixar zerados seus acoplamentos, seu acoplamento vai durar muito mais. Então, o alinhador se paga em um ano, tranquilamente. Em um ano, ele se paga. A parte, né? Porque, exemplo, tá? Pessoal, o Sidney, depois vocês conversam entre vocês, eu não vou ficar aqui falando sobre a empresa, porque
põe uma aula gravada e vai para o YouTube, né? Então é bom manter algumas informações assim, sem ficar falando muito. Depois vocês conversam com o Sidney, né? E vejam com o Sidney, por exemplo, quantos acoplamentos são trocados no mês, assim, em média, né? Ele vai falar, sei lá, vai falar 5, exemplo, tá? Aí, muito bem, aí vocês conversam de novo, tá? Mas desses 5, né, qual foi trocado há menos tempo? Esse aqui foi trocado há 6 meses, né? Então, muito bem, então quer dizer que em um ano, nessa bomba aí, você gastou, se for esse aqui, R$3.000 só de acoplamento. Tá? Só que se tivesse um alinhador e tivesse alinhado, deixado o mais alinhado possível, você ia gastar só 1.500. Tá? Então, depois, essa questão de valores, vocês conversem aí entre vocês, aí ou na próxima aula presencial, tá? Não vamos falar sobre essas informações aqui. Tá bom? Muito bem. Então, gente, ó, o alinhamento a laser é muito simples, muito fácil, mas temos alguns problemas técnicos, tá? Que devido a problemas... O que são problemas técnicos? Problemas técnicos. Deixa eu achar aqui uma imagem. Peraí. O principal problema técnico que nós temos aqui deixa eu achar uma imagem aqui. Ao menos aqui, ó. Eu trabalho. Exatamente aqui. Vamos lá. Então, o principal problema técnico... Não era para abrir. O principal problema técnico que nós temos é o quê? Muito provavelmente, quando nós falamos de bomba, né? As bombas, pessoal, elas nunca, tá? Nunca, deixa eu dar um zoom aqui. Jamais, tá? Elas vão ficar no mesmo lugar. Como assim? Você fez a manutenção numa bomba, tirou ela do cavalete, tirou o cavalete da voluta, né? Igual aqui, ó. Beleza. Você arrancou essa parte aqui, tudo tirou, né? Fez a manutenção, trocou o centro, trocou o gachete, trocou o rolamento, colocou de novo, apertou os 8 parafusos, 12 parafusos, não sei. Colocou aqui, apertou os 2 aqui. Tá. Ela nunca vai ficar no mesmo lugar. Tá? Não existe isso aí. Por quê? Você colocou uma junta nova aqui, apertou mais um pouquinho para cá e um pouquinho para a direita do que a esquerda, ou você apertou mais em cima do que embaixo. Quem trabalha na área sabe o que eu estou falando, tá? Ela nunca vai ficar. Tipo assim, muitas pessoas têm, muitos mecânicos, né, têm não assim, o costume, não vou falar assim o mau costume, só costume, de falar o seguinte: não, arranca só, não mexe no motor, arranca só a bomba. Depois nós põe a bomba, não precisa nem alinhar, porque já tá certo. Né? E isso não existe. Tá? Não existe. Né? É assim, é um mito. Né? Fica muito próximo? Fica muito próximo, tá? Mas é um mito. O outro problema que nós temos é o seguinte, tá? Quando você vai instalar essa bomba nova, aqui, ó, nós acabamos de comprar uma bomba KSB lá, acabou de chegar. Chegou semana passada. Né? Base, bonitinho, belezinha, só pegar e instalar. Né? Se a gente faz, experiência própria, tá? Nós já pegamos bomba da KSB que veio nova, montada, motor, bomba, desalinhada, muito desalinhada. Muito desalinhada. Tá? Então, não é porque a bomba está nova que você não tem que conferir o alinhamento. Tem que ser conferido. Tá? O grande problema que nós temos é mexer o motor. Tá? Porque a bomba está fixa, você tem que mexer o motor. E muitas das vezes acontece isso aqui. Ó, né? Então, aqui é um exemplo de uma tela, né, do alinhador, né, que fala o seguinte. Ó. Então, ó, nós temos aqui 0,05, né, de altura, que está diferente, ó, né, e angularmente 0,12. Né? Então, está falando aqui ó, que eu preciso colocar 0,20 na frente
0,46 atrás, né? E aqui, ó, angularmente, ó, né? Aqui é a altura, aqui é o lateralmente, né? Tá bom, 0,01, 0,04. Eu preciso dar um tapinha para lá, ó, para ficar zeradinho. Mas tá bom. Nós temos um grande problema em 90% das bombas, assim, 90%, mas metade. Vou aumentar, metade. Diminuir. Que essa configuração, a altura, você consegue deixar zerado. Porque você tem calços de 0,10, 0,20, 0,40, 0,70, 0,50, 1, 2, 3. Então você tem opções para fazer. Lembrando, pessoal, não é deixar zerado. A gente sabe que deixar isso aqui zerado é difícil. Mas é deixar isso aqui no verde, que é o critério de aceitação, conforme o quê? Conforme a rotação desse motor. É isso que te falo. Qual que é... Você não coloca lá no medidor né, de vibração qual tipo de acoplamento você vai colocar. É um flexível, é um de garra. Não. O que você coloca lá é somente a rotação do motor. Quanto maior a rotação, menor é o critério, né? Então, beleza. Geralmente, esse lado aqui fica zerado. A altura nós conseguimos deixar aqui na medida. Agora, desse lado aqui, é um Deus nos acuda. Né? Por quê? Geralmente, o parafuso que segura o motor aqui não te dá espaço para você mexer o motor onde você precisa. Né? Então, você tem que seguir algumas gambiarras. Primeira gambiarra possível. Você tira o motor e abre o furo do parafuso. Pega a furadeira lá, isso é... Por que de gambiarra? Porque não é recomendável, né? Você pega lá o parafuso, tira o motor, pega uma broca maior, abre aqui os quatro, aí você consegue ter mais distância para você mexer. Por isso, gente, que é de suma importância, mas é um trabalho Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Você vai montar uma bomba nova, uma base, você vai fazer uma base de uma bomba. Né? Aí você foi lá, colocou a bomba, tudo bem, e vai fazer a furação do motor. Aí você não deixa esses 4 furações aqui deslocada, né? Fora do centro, né? O motor entra, né? Tem lá uma folga. Só que você não consegue manusear esse motor aqui para deixar a bomba alinhada. Aí você acaba forçando o elemento e danificando ele. Tá? Então, esse aqui é um outro problema sério que nós temos. Outro problema que todo... Como eu digo, o que eu digo problema, pessoal? Problemas são aquelas situações que nos impedem de fazer o trabalho correto. Não tenho nenhum problema de falar para vocês. Tá? Eu tenho lá um alinhador, eu tenho tempo para fazer, eu tenho conhecimento, só que às vezes eu não consigo deixar a bomba dentro do critério de aceitação, porque eu não tenho para onde mexer o motor, e aí eu tenho que arrancar o motor, fazer trabalho, ou fazer furo, aí eu não consigo, aí também não dá, né? Então eu estou passando os problemas primeiro. Outro problema, pessoal, a base. Gente do céu, a base é um problema sério. Vocês viram lá durante as aulas sobre bombas aí, bombas, redutores e qualquer outra que o principal, né, é que a fixação do equipamento, a base, né? A base tem que estar soldada, tem que estar, muito bem. A base, tem que estar chumbada lá, né? Bonitinha assim, não sei lá quantos milímetros para baixo, periri. Por quê? Essa base, pessoal, ela tem que suportar toda a energia que está aqui dentro, toda a vibração, né? Lembrando, né? E esse rotor, ele está girando, né? Esse giro tem uma força e essa força faz essa base querer sair daqui. Normal, né? Isso acontece, né? Então, o ideal é isso aqui, ó, que base bonita, concretado, piriri-pararó, cheio de lero-lero, ótimo, né? Aí, quantas bases são assim na vida? Né? Essa base que é horrível. Olha, essa base aqui é a pior que tem. Tá? Essa base, pessoal, ela só funciona bem se tiver concretado embaixo. Mas mesmo assim, ela vibra e não tem como você não consegue deixar muito bem alinhado. Porque quando você aperta os dois parafusos aqui, ó,
essa biroça que sobe e ele fica vibrando tudo. Então, o que eu tenho para dizer sobre vocês sobre base? Pessoal, o critério de aceitação lá, que deixa, né, aquela vibração que fica lá quando você compra lá o Antares, lá, coloca lá o pneuzinho, aí você grita lá pro seu líder, ó, ficou meio desalinhada lá, mas é pneu, então vai estar tudo certo, né? Muito bem. Aí você fica todo feliz, todo contente, né? Espera aí, gente, só um instante. Bom, gente, desculpa aí. Então, onde eu estava. Aí, muito bem. Aí você fala lá pro nosso glorioso líder lá, né? Fala assim, ó, botei lá, alinhei lá, montei o equipamento, mas coloquei lá um flexível lá, mas ficou meio desalinhado. Ótimo. É a vida, ó, é a vida. Tudo bem. Olha que beleza essa base aqui. Essa base tá tão boa, que tá até com aqueles negócios lá de vibração aqui no pé. Beleza. Você fez a sua parte. Você não considerou que a sua base está ruim, está vibrando, né? Ela não está bem fixa, então tem uma vibração natural já aqui e um desalinhamento natural dessa bomba em relação ao motor, né? Você não considerou que os parafusos da bomba, né, não são adequados, não são bem presos, e ela, dependendo da cavitação, ela se move, ou da oxidação, né? Uma bomba que trabalha com água, onde passa muita água aqui por ela, né? Com o tempo, tende-se a essa questão, né? A oxidação dos parafusos. Então, gente, ó, o que eu posso dizer é o seguinte: você tem que deixar o alinhamento o melhor possível para as consequências durante o tempo. Essa bomba vai trabalhar durante o tempo, ela vai desalinhar, ela vai vibrar, ela vai sair um pouquinho do lugar, tá? Você vai vir um dia aqui, por exemplo, ó, um exemplo clássico, tá? Exemplo clássico. Imagina essa bomba aqui. Beleza, trabalhando, normal, vida lá, 5, tá trabalhando, você foi lá, montou ela, vou pegar uma outra aqui, quer ver? Essa aqui mesmo, para dar mais, ó, é aquela mesmo. Essa bomba aqui tá lá, trabalhando lá, um tempo do caramba lá, nunca deu problema, nunca. Aí, né, começou a vazar na junta aqui, ó. É a junta aqui, não tem? Aí começou a vazar na junta. Aí, um dia lá, você foi lá, soltou isso aqui, abriu os 8 parafusos, né? Tirou 2 parafusos, pegou uma alavanca, forçou ela aqui para trocar a junta. Aí trocou a junta, ficou bom, ficou filé. Cara. Ficou assim top. Você foi lá, trocou a junta, apertou os 4 parafusos, pôs para rodar, né? E show! Não, né? Passou-se um tempo, essa bomba começou a vibrar, começou o rolamento estourou, né?
o acoplamento estourou, né? Aí você não sabe, nossa, mas não, nós nunca... Essa bomba durou tanto, nós nunca mexemos nela. Mexeu sim. Você tirou todo ela do lugar quando você foi trocar uma simples junta aqui, ó. Tanto daqui como daqui, por causa do vazamento. Uma simples junta, porque ela estava travada nessa posição. Quando você foi lá, soltou esse parafuso aqui, ela já pendeu para cá. Todo aquele trabalho que você fez de alinhamento foi pro beleléu. O que é uma manutenção eficiente, que é o que nós buscamos hoje em qualquer coisa. E nós buscamos isso na nossa casa, buscamos isso nas nossas coisas, né? Nós sabemos que as coisas precisam de manutenção, mas nós queremos ser o mais eficiente possível, né? Essa manutenção eficiente, tá? Você fez uma manutenção corretiva necessária, né? Não foi na bomba, foi na periferia, né? Mas você tem conhecimento que essa bomba aqui pode ter sofrido um deslocamento, por mínimo que seja, tá? E você tem que conferir o acoplamento lá no final, a vibração. O que causa a vibração, né? E o desalinhamento e a vibração. Relembrando também, nós já falamos sobre isso. Um desgaste prematuro dos rolamentos, desgaste prematuro nos retentores, desgaste prematuro em gachetas e selos mecânicos e, consequentemente, o desgaste prematuro da bomba inteira, tá? Inteirinha, tá? Simplesmente porque a bomba está desalinhada, tá? Tanto da bomba como do motor do outro lado, tá? É recíproco, tá? Esse desgaste. Não importa o lado. Vou te contar uma coisa que eu vi hoje, onde eu trabalho. Aí vocês vão me falar se está certo ou está errado, tá? O estudo de caso, tá? Estudo de caso. Vamos ver se são inteligentes, tá? Lembrando, estudo de caso, pessoal, não tem resposta certa, tá? É estudo de caso. Aí eu vou falar para vocês, vou desenhar aqui, vocês vão tentar entender qual que é o problema e qual que é a solução. Deixa eu achar aqui um arquivo de novo. Aí a gente está terminando já. Vou passar o estudo de caso, a gente vai conversar sobre o estudo de caso e nós vamos... Deixa eu pegar aqui. Então, gente, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Aqui, foi lembrando. Ó, uma empresa qualquer aí, né, tá montando um tanque de armazenamento, beleza? Tá aqui o tanque. Torque padrão. Presta atenção. Tá montando um tanque aqui. Tá aqui o tanque. Tá? Ele continua para lá, tá? Aí tá aqui a base do tanque, ó. De concreto, né? Beleza? Então aqui é o tanque. Eu não sei quando, não sei quanto litro que é, mas é muito litro. Acho que é 2 milhões de litros, eu acho. Acho que é 2 mil metros cúbicos, no caso. Tá grande. Beleza. E vai colocar uma bomba aqui para fazer a retirada nesse negócio aqui, né? Muito bem. O piso, né? Aqui tá a terra, aqui, ó. Tá meio irregular, porque é irregular. Muito bem. Aí foi definido que vai ser colocada a bomba aqui. Beleza? Muito bem. Só que não tinha ainda a saída na sucção aqui do tanque. Ó. Observe, não tinha saída ainda. Tinha que fazer e fazer. O pessoal que fez falou o seguinte. Ó, engenheiro, faz a base da bomba na mesma altura da base do motor, do tanque. Então, beleza. Então, o cara foi lá e fez a base do motor, da bomba, né, de concreto, na mesma altura da bomba aqui. Então, aqui é a base, agora a base da bomba. Beleza. Então, aí tá tranquilo, né? Muito bem. Aí chegou-se aqui no dia aqui, né? A empresa veio aqui e colocou o Franklin da melhor forma possível para eles. Não podia ser muito embaixo, porque tinha para soldar, então colocaram aqui numa altura relativamente baixa, mas o mais ficou melhor.
Muito bem. Beleza. No outro dia, uma outra empresa foi lá para instalar a bomba. Muito bem. Colocou a bomba aqui. Pegou lá a base da bomba nova e botou aqui. A bomba aqui, né? Está lá o motor na motor. A bomba que sai. A tubulação, né? Aí a sucção. A sucção. Beleza. Muito bem. Ficou, depois que colocou a bomba no lugar, ficou uma diferença daqui até aqui de 300 milímetros. Muito bem. O que você faz? Lembrando, essa tubulação tem que ser reta, tá? Ela não pode ter curva na saída aqui. Você tem que chegar lá e resolver agora. Você tem que tomar a decisão para resolver. A redução concêntrica? Não, aqui você não pode mexer na tubulação. Aqui tem que ser reto. Não tem redução, não tem nada aqui. Tem que aqui, tipo assim, esse flange tem que estar alinhado com esse. Ponto. Felizmente vai ter que mexer levantar a base da bomba aí. Tá, muito Positivo. bem. Tá, muito bem. Chegamos aqui ao veredito. Beleza, nós temos que mexer na base da bomba. Mas o que nós temos que fazer? Primeiro, quais são as sugestões que vocês têm? Tem que subir a base para cima, hein? Tá, muito bem. Aí como é que você ia subir a base para cima? Tem que calçar embaixo aí. Você ia fazer uma outra base embaixo da base, é isso que você ia fazer? Não, tem que meter calça aí e depois concretar esse trem aí. Todo mundo concorda nisso. A ideia do nosso curso do Paulo é a seguinte: nós temos a base aqui, né? Aí tem que subir 300 milímetros. Vai fazer uma outra base aqui de 300 milímetros, pode ser de viga, né? E vai concretar isso aqui de novo. Aí depois vai colocar outra base da bomba aqui em cima, original de novo, motor, tudo. Todo mundo concorda com isso? Vai ficar emenda no concreto aí, não vai colar bem. O certo é quebrar tudo aí, refazer de novo e montar a base na altura certa. Correto. Não, mas a empresa não quer quebrar a base. Quebrar a Ainda base não. não. Tem que fazer uma base de viga, né? Metálica aí e chumbar em cima. Vamos lá, gente. Ó, igual eu disse, não existe resposta errada, tá? Lembrando disso. Ô, professor, Oi. tá para baixo então, ou pra cima a bomba? A bomba tá para baixo. A bomba tá mais baixo que a saída. E a saída do tanque aí tem espaço para ela vir para baixo? De fazer outra sucção? Tem, mas não dá para fazer, porque quem fez falou que ali é o mais baixo possível para botar. Tem como fazer mais baixo. Poderia mexer no caboclinho da bomba, então, professor? Caboclinho de entrada? Gente, Seria uma opção? vou falar. Isso aqui aconteceu de verdade onde eu trabalho. Nós estamos com esse problema. Esse é um problema, por quê que é um problema, pessoal? A gente podia quebrar a base? Podia. Porque não, igual alguém comentou aí, né? Concreto, ele não chumba em cima do concreto. Né? Então, tipo assim, não tem como aumentar a base de concreto aqui. Né? Fazer mais alta, não tem como. Né? Vamos fazer uma outra base aí de metal, botar em cima dessa base de concreto, vamos concretar a base de concreto, e colocar a base da bomba de novo. Né? Gente, é uma opção. Tá? Só que a vibração desse negócio, tá?
Você imagina uma base de metal em cima de outra base de metal, em cima de um concreto, em cima de um negócio. Então, gente, ó, fica um negócio, além de feio, como se fosse gambiarra, né? Você imagina o tanque novinho, 0 bala, tá? A bomba 0 bala, nova também, e em cima desse monte de gambiarra. Né? Resumindo a história, o que decidiram? Decidiram que não decidiram, não sabem como fazer. É isso. Eu dei minha opinião, eu falei assim, na minha humilde opinião, é muito parecida com a de vocês aí, né? De concretar aqui, questão de tempo, né? Fazer uma base, concretar, fazer uma base de metal aqui, chumbar aqui, concretar ela em cima, encher de concreto aqui a base, deixar bem assentada e colocar outra em cima. Mas o ideal é simplesmente arrancar essa base aqui e fazer outra. Se vão fazer isso, não sei. Né? Aí, Professor. acertou. Professor, Ô, professor, qual o mas motivo teria uma que opção tem de que ser fazer um caboclinho aí, rebaixando ele. Se tivesse espaço, não seria bom fazer tipo um S no caboclinho ali e fazer a ligação dessa bomba? Não seria isso mais barato? Aqui, ó, eu entendi. Eu também acho. Por exemplo, aqui, né, podia fazer isso aqui. Isso, e alinhar na né? bomba. Exatamente. Isso. Eu também concordo que isso aqui podia ser feito. Mas por que não quiser fazer isso, eu não sei. Ah, lembrei. Por que não pode? Essa tubulação aqui ó, já está montada, já está feita. Aí teria que refazer essa tubulação também. Ó, coisas que não dá para entender. Tá? Fiquem tranquilos. O espaço não dá para você fazer o deslocamento, né? Pode ser, mas talvez esse espaço eu não fui lá perto medir, assim, resolver, mas eu vou lá medir direito, eu vou lá olhar sempre. Na verdade, eu não quero lá chegar perto, porque está tudo terceirizado. A empresa do tanque é uma empresa. A empresa professor, da bomba é outra empresa. Professor, e essas bases, elas são padronizadas? Elas não têm alturas maiores? Não. Essa base foi feita de concreto pela gente. Não, digo a metálica, o suporte metálico da bomba. Não, então, a bomba AKSB, ela manda padrão. A bomba da AKSB vem numa base de 100, peraí, acho que é 100%, tipo aqui, ó, essa aqui, ó. Tipo, não, essa aqui, cadê aqui? Essa aqui, não, ó, tipo essa base aqui, ó. Essa aqui é uma base da KSB, padrão. Né? Então, você tem que pegar essa base e fazer uma outra base aqui embaixo de 300 milímetros para subir ela. Muito alto. Nossa, vai ficar um negócio... Tá muita diferença aí. Tem a válvula para colocar ainda. Tá difícil. Não, então, eu dei minha opinião, falei assim, ó, vai dar merda, mas como eu não sei, não decido nada aqui, beleza. É a vida. A vida que segue. Então tá, gente, ó, o que eu quero dizer, continuando aqui, o que eu quero dizer sobre isso é que quando nós vamos montar algo novo, aí que nós temos que ter cuidado. Né? Porque, eu já falei isso, né? A probabilidade de você ter que refazer um mesmo trabalho, de um trabalho que você poderia ter feito melhor, é muito grande. Né? Quantas vezes eu já cheguei num trabalho, numa ordem de uma bomba, que fui eu que fiz o serviço anterior, então eu sei. Por exemplo, eu deixei alinhado, beleza, então quer dizer, no alinhamento não foi alinhamento. Aí eu olho lá, não foi mesmo, foi um outro desgaste. Ou quantas vezes também já aconteceu, eu já fiz esse teste. Fui lá, alinhei uma bomba. Ela trabalhou uns 5 meses, né? Beleza. Aí teve uma parada, né? Aí é uma bomba importante, não tem reserva, né? Vai lá e olha acoplamento, né? Vê como é que tá o acoplamento. Aí você vai lá, chega no acoplamento, o acoplamento tá torcido, né? Já. Você bate lá o alinhador, tá tudo torto. E tá tudo preso, tá? O motor tá preso no lugar, a bomba tá presa. Como desalinhou? Não sei, tá? Mas desalinhou. Né?
E também eu já peguei bombas assim que eu alinhei hoje alinhei depois de 6 meses que eu bati de novo e estava zerado. Estava do mesmo jeito, porque quando vamos gravar o arquivo, né? A gente grava o resultado, só conferir com o tempo. Então, essa questão assim de base de equipamento, é um negócio muito complicado. Aí eu vou dizer assim de uma experiência, de pouca experiência que eu tenho, não vou também exagerar. Quando nós temos aqui a questão de terceirização, né? Igual eu comentei aqui naquele exemplo, né? Nós temos aqui, né? O tanque é uma empresa que está montando. Esse conjunto aqui é outra empresa que está montando, né? Essa empresa aqui e essa empresa aqui, elas sabem o quê? Fazer montagem de tubulação, caldeiraria, solda. Toda vez que nós mexemos com essas empresas assim, elas fazem montagem de bomba, dá retrabalho, tem que ir lá montar de novo. Tem que ir lá mexer nessa bomba. Professor, só uma pergunta. Essa questão do tanque aí, vamos colocar nesse assunto aí. Qual a empresa que montou o que primeiro aí? A base do tanque ou a base da bomba? Vamos lá. A base da bomba e a base do tanque foram especificadas pela minha empresa num desenho. Então, quem definiu isso aqui e isso aqui foi o engenheiro civil da minha empresa. Entendeu? Então, o engenheiro foi o engenheiro civil falou o seguinte, ó. Fez um assunto muito mal base é calculado aí, né? Oi? Porque geralmente se faz a base do que vai ser fixo ali, que seria o tanque no caso, faria a base primeiro, após essa base pronta, tirar a medida para fazer a base da bomba. Porque Sim, não pode haver um erro tão grave assim. Isso aí foi um erro, no caso. Isso, exatamente. Isso aí foi um erro grave que ninguém agora acha que é um erro. Ninguém acha que é erro aqui. Acha que tá tudo certo. Todo mundo acha que tá tudo certo. Ô, professor, mas olhando para o outro lado aí, mesmo que a base está mais baixa, a tendência aí é você ficar com menos líquido no tanque. Se a base da bomba fosse mais alta, você ia ficar com mais líquido. E era mais grave ainda a situação. Então, concordo. Tem essa questão aqui do nível do tanque, né? Que está muito alto. Exatamente. Sim, concordo. Então não tem. Eu acho que um pouco aí também é meio ignorância, hein? Eu também. Eu não posso falar tudo, né? Mas concordo. Na verdade, assim, ó, igual eu disse, todo mundo sabe quem errou, o que está errado, o que tem que ser feito. Só que ninguém quer ir lá e resolver. Ninguém quer ir lá e falar assim, ó, arranca tudo, faz de novo. Ninguém quer fazer, ninguém tem a coragem de falar isso, entendeu? Então tá essa nhaca aqui, né? Essa encrenca aqui. O que vai dar? Sei lá, eu tiro uma foto, depois eu mostro isso. Trambolho vai ficar aqui. O erro é o seguinte, pessoal. Essa base aqui só tinha que ser feita depois que essa base estivesse pronta e que essa franja estivesse pronta. Né? Aí sim, aí você fazia a base, tinha a medida da bomba, bonitinho, acabou. Isso aí, professor, exatamente. Agora nós chegamos no assunto certo. Mas o bendito tanque que é fixo ali, que não é para movimentar, é um lugar que tem que ficar parado, não vai mexer. Depois o que vai ser mexido, aí faz a base por segundo. Sim. É o certo. Não, é o certo. Acabou. É o certo. Por que fizeram isso dessa vez? Não sei. E sabe o que é o pior? Não chamar nenhum da mecânica, nem líder, coordenador, nada. Não chamou ninguém da nova produtiva, professor. Nós ia resolver o caso. Ó. Eu acredito que vocês iam, mesmo. Pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que vocês iam resolver. O Clevinho vai sair da base, estava boa. Oi? As bases que o Clevinho faz, estava boa na usina lá. Não, aquele lá foi um acidente de percurso. Aquele lá foi um acidente de percurso e acontece em todo lugar. Né? Todo lugar tem umas bases muito loucas. Eu também tenho umas bases muito loucas. Ai. Isso aqui, gente, serve também para vocês verem que todo lugar tem problema e tem os problemas que você não acredita que está acontecendo. Esse aqui é um exemplo. Ai.
Tá. Então, gente, ó, o que fica aqui, ó, a próxima, no sábado, nós vamos se ver aí. Vou fazer chamada. Peraí. Vou parar a gravação aqui e vou fazer chamada.